Começando o 5º episódio do podcast da Comunique, o seu podcast de comunicação. Sejam bem-vindos, eu sou Kelly Farias e hoje eu vou entrevistar a assessora de imprensa e comunicação do governo. Ela é jornalista, radialista, é uma excelente profissional aqui de Brasília. Cléa Araújo, seja bem-vinda à Comunique, ao podcast da Comunique. Obrigada, é uma honra estar aqui, né, falando sobre comunicação, que é um tema que a gente adora, e aí vocês vão poder tirar muitas curiosidades sobre esse assunto, né, minha amiga? Pois é, Cleia é uma amiga minha de muito tempo, né, Cleinha? A gente se conheceu há muito tempo. Ela é radialista. Eu comecei no rádio como secretária e aí ficava vendo as pessoas, os repórteres, os radialistas, e aí me despertou a curiosidade e fui buscar fazer o curso, né, de comunicação social na faculdade, que naquela época era você escolhia ali no 6º semestre, né, ou se você queria ser jornalista, ou se você queria ser publicitária, ou relações públicas. E eu optei pelo jornalismo, porque eu era apaixonada, aquele sonho de criança, de ver as reportagens na televisão, o que você quer ser quando crescer, eu queria ser jornalista. E aí eu comecei a estudar e me formei em jornalismo em 2011. A Silvana foi sua professora. Foi minha professora. Ela estava aqui no podcast passado. Ela foi minha professora de comunicação, se eu não me engano, comunicação integrada. Teve uns 2 semestres com ela, tipo assim, de assessoria de imprensa também. E aí eu comecei a trabalhar no rádio já como profissional, né, em programas de rádio, como produtora, como locutora, apresentadora, e me apaixonei por esse mundo, sou apaixonada pelo rádio. Quem não gosta do rádio? Quem não é apaixonado pelo rádio? Quem está no rádio não sai do rádio. Exatamente. Inclusive, o meu TCC foi defendendo o rádio, né, no qual eu tirei nota 10, defendendo que o rádio jamais ia sumir com a vinda da internet, que o rádio conseguiu se unir à internet e hoje é um grande veículo que informa pessoas que não podem olhar na internet, no caso no carro. Quando você está no carro, você não tem como ficar olhando o celular. Sim. Então você pode ali colocar num programa de rádio que te dá notícias, você pode ouvir música, ao mesmo tempo você pode participar abertamente pelo WhatsApp hoje em dia, das enquetes, participar também para ganhar prêmios. Então, eu me apaixonei muito por esse mundo e eu acredito que eu deixei um legado aí e estou até hoje deixando você está no rádio rádio também, né? Você está no rádio também. Eu estou atuando no rádio com um quadro, né? Eu estou atuando com um quadro sobre Brasília. Mas eu também já atuei aí, eu tinha um programa chamado Aqui Elas É Que Mandam, na Rádio Metrópolis, e também no Sabadão Atividade com a minha amiga Roberta, que a gente fazia amanhã de sábado aí, a alegria dos ouvintes na Rádio Atividade. O rádio é apaixonante. Quem gosta do rádio, quem está no rádio não sai do rádio. Gente, pode falar podcast, tem internet, mas o rádio é uma vitalidade. O rádio você está falando com as pessoas, o rádio você está interagindo ao vivo. Interagindo ao vivo. Nas pesquisas que eu fazia e eu percebia que era assim, no mínimo 8.000 pessoas por minuto ali ouvindo você. Isso é muito gratificante, porque só permanece ali quem realmente está gostando do seu conteúdo, realmente gostando de ouvir você ali ao vivo, entendeu? E aquele negócio do ao vivo, né? Aquela conexão de você estar ali no momento e as notícias vão chegando e você também já escolhe ali qual é o público que você quer atingir. Isso é muito bacana. O rádio é maravilhoso. Muito bacana. Quem gosta do rádio não sai do rádio. E aí, como qualquer outro jornalista, a gente não fica só ali estacionado ali naquele... No rádio, a gente sempre está dando uns pulinhos. A gente sempre está aí, né, ampliando a nossa rede de conhecimento. Aí eu também atuei no portal Metrópolis como jornalista, né, já no caso na internet. Eu criei meu próprio site também. Você vai falar, daqui a pouco, vem que tem, né? Não, eu tô que tô. Eu tô que tô. Criei meu próprio site porque eu fazia entrevistas, né, no YouTube ao vivo e a minha produtora, ela me abandonou, ela teve uma oportunidade de trabalho muito maravilhosa lá em São Paulo, então ela foi embora para lá e eu fiquei aí largada, mas eu me recriei, me reinventei e criei o site. Ao invés de eu ficar fazendo as entrevistas ao vivo, eu fazia ali minhas matérias, fazia minhas entrevistas e lançava ali no site e não deu ruim não, viu? Deu muito bom, assim, as visualizações, as pessoas têm me procurado para fazer esse tipo de reportagem especial também, e tem várias colunas também no meu site. Tá sozinha por enquanto? Só.
Mas eu recebi um convite, né, do governo do Distrito Federal para assessorar um órgão que eu gostei muito do convite, porque o órgão é muito voltado para a cultura, para a história de Brasília, no qual eu me apaixonei, né, por esse mundo, trabalhar com fotografias antigas, documentos históricos e um mundo de possibilidades, plantas. Então, diariamente eu estou aí fazendo esse trabalho junto às emissoras, grandes emissoras passam por lá todos os dias para complementarem suas reportagens, suas matérias através do nosso acervo, dos nossos servidores também, nosso historiador. E eu tenho tido reconhecimento nesse meu trabalho também como assessora de comunicação de um órgão governamental. E como é que você entrou nessa assessorar esse acervo do DF? Então, de histórias, como é que foi? Tem quanto tempo que você está lá? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu não tinha experiência em assessoria governamental. Então, para mim, isso foi um desafio que eu acabei gostando e me apaixonando. Eu já tinha feito assessoria para empresas privadas, né? Lojas, pessoas. Agora, o governo mesmo. Foi um desafio. Foi um desafio porque... E tem uma diferença Tem dos uma dois? diferença muito grande. Então, fala aqui pra gente rapidamente a diferença. Para quem quer ser assessor de imprensa, tem a diferença do assessor de imprensa de empresa e do governo. E muitas vezes o do governo, deputados, senadores, presidentes, essas coisas assim. No governo, você tem que seguir algumas normas, né? Por exemplo, o site do governo, ele é padronizado. Então, não tem como alterar. É aquilo. Então, eu tenho que seguir alguns padrões ali, né? E tem a questão também da postura, né? Quando você trabalha no governo, você está ali cercado por autoridades, você está cercado por pessoas importantes e você tem que realmente apurar a informação, aquela ao máximo, pegar os nomes certinhos, porque qualquer informação, eu vou até citar um exemplo aqui, a gente acaba descredibilizando o órgão e a nossa missão é dar credibilidade. A nossa missão é fazer a visibilidade positiva do órgão, né? Então, hoje, eu percebo a diferença também. Muitas lojas, muitas pessoas, quando elas contratam assessorias, elas querem, para viralizar rapidamente, uma polêmica. Não, nós não podemos ter polêmica. Nós temos que trabalhar com fatos reais. Mas a polêmica que fica da empresa privada é o marketing que faz ou a assessoria de imprensa? Mas a assessoria de imprensa, ela é informada e ela tem que estar a par de tudo, porque ela sabe que aquilo ali vai viralizar. Dar um empurrão dela na mídia. Nós vemos aí que tem pessoas que contratam assessores de imprensa para viralizar dessa forma. Né? Num órgão do governo, você jamais quer viralizar negativamente. Pode, né? Você tem que falar o tempo todo positivamente ali do seu trabalho, do servidor e do órgão em si, do trabalho do órgão. Então, a gente tem tido muito sucesso, o Arquivo Público ele tem sido muito parabenizado nesse sentido de material para todo e qualquer tipo de pesquisador que vai lá, se impressiona, deixa sua mensagem positiva para a gente. E, claro, não poderia ser diferente na mídia, refletir positivamente o trabalho que é feito com a paixão que os servidores têm e com o acervo, que é um verdadeiro tesouro que nós guardamos lá. Tem equipe lá ou trabalha sozinha também no acervo? Porque todo mundo que chega no acervo, primeira pergunta que fala, cadê a Cleinha? Cadê a Cleia? Cadê a Cleia? Então, como é que é, Cleia? Somos 50 servidores no acervo. Na assessoria de comunicação, eu e uma assessora trabalhamos nessa parte da comunicação. E é muito desejado, né? Eu estava vendo esses dias nos jornais, assim, contando a história do Guará, de Samambaia. Sim. Aí tá lá, acervo do Arquivo Público. Qualquer foto que você vê aí, preto e branco, falando sobre a história de Brasília, você pode ter certeza que o Arquivo Público tem uma mãozinha ali no meio. Reportagens, matérias especiais, entrevistas e muito mais. Pesquisadores... É um acervo não só de foto, mas de vídeo também, de áudio também. Vídeos, áudios, plantas, entrevistas. Nós temos um projeto aí com uma TV de entrevistar pioneiros, pessoas que viveram aquela época juntamente com o JK, com Bernardo Saião, com Israel Pinheiro, com Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, todos esses grandes gigantes aí que fizeram parte da construção, da história da construção de Brasília. Eles tiveram convívio com eles, com esse pessoal, na época da construção e até antes mesmo, né? Lá em 1954, 55 já
já tinha esse movimento aqui no Planalto Central, e aí essas peças... Veio com a Missão Cruzes. Da Missão Cruzes também já conta. Mas aí já a Missão Cruz já tem um tempo atrás, então os pioneiros ainda não faziam parte dessa... Mas tem no acervo, eu chegar lá e falar assim, eu quero uma foto da Missão Cruzes. Eu vou achar? Vai. Vai, gente, achar, porque foi difícil. Vídeos e documentos... Da Missão Cruzes? Sim, documentos originais. Documentos, assim... Tem até um box que vai ser lançado agora, que eu não posso falar muito. Não, mas você pode dar um spoiler. Que são cadernetas originais de quando eles vieram aqui e escreviam o dia a dia deles. Lá aqui, em Planaltina. A Missão Cruz chegou e ficou em Planaltina. Você instalou em Planaltina. Foi naquela região. Então, eles contaram o dia a dia deles. Então, tem ali um documento manuscrito. Isso que é assim, sabe, original, manuscrito por ele. Pelo Luiz Cruz, que era o comandante, o idealizador da missão. Então, é muita coisa, é muito tesouro mesmo, é muito... e a importância, né, desse acervo para não morrer a história de Brasília e a gente ter esse cuidado para divulgar, para as pessoas saberem que ali está um legado de histórias, é muito bacana. Olha a sua responsabilidade. Viu? Responsabilidade. Quando você chegou como assessora de imprensa lá no acervo, você olhou aquele bando de coisa e falou, meu Deus, olha o meu compromisso, olha a minha responsabilidade. Responsabilidade. E o maior desafio, talvez, seja esse. Trabalhar com a história, você precisa saber datas exatas. Você precisa, sabe? Eu me deparei com gente... Eu já conhecia a história de Brasília, a gente sempre conhece assim pelo alto, sabe? A gente não conhece profundamente. Então, a partir do momento que eu fui trabalhar lá, dia após dia eu fui conhecendo profundamente. Hoje eu falo até com mais autoridade sobre a história de Brasília. Eu percebi isso. A gente teve um encontro... Aí você chegou e falou, não, cara, essa foto aqui pegaram comigo. Você começou a contar a história de uma cidade que eu falei, gente, aquele sabe de tudo praticamente. Porque o nosso historiador tá lá há 20 anos e ele me ajuda diariamente. Não, mas você já virou historiadora também ali, porque se eu chegar agora no acervo, eu perguntar alguma foto, você sabe falar. Sim. E aí, uma coisa que eu gostaria muito de frisar nesse meu trabalho lá, é que hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a imprensa, com todos os veículos de comunicação, rádio, TV, jornais, não só de Brasília, do Brasil inteiro. São pessoas que procuram diariamente para fazer aí suas reportagens, suas matérias. Sim. E suas entrevistas. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar contribuindo, né, com essa difusão do nosso acervo e também muito orgulhosa por estar fazendo parte disso. Num momento tão importante, Brasília agora completa 65 anos. É muita história, hein? Eu tirei um tempinho para vir aqui, porque você é uma amiga muito especial. Gratidão. Mas gratidão, a gente está, assim, com muito trabalho mesmo. A gente está com muita demanda, né, da imprensa para atender. E falar sobre o que é o relacionamento bom com a imprensa é exatamente isso. É você tratar o colega bem, saber que aquele colega está ali porque ele precisa, entendeu? Igual eu sou jornalista de formação, eu jamais vou deixar um colega meu jornalista ficar ali trabalhando sozinho, não. Se eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, eu vou estar ali fazendo aquele atendimento presencial, se for preciso, pelo telefone, pelo e-mail, para deixar ele ali feliz com a matéria ou a reportagem dele. E assim, é muito importante, a assessoria de imprensa tem esse contato com a imprensa. Porque assim, tem assessorias que querem um pouco assim, imprensa seletiva. Então, já vi muito aqui em Brasília. E eu sofro com isso, viu? Você sofre com isso? Assessoria de imprensa seletiva? A assessoria de imprensa, tudo bem. Você quer ter um foco na cultura, você quer ter um foco no esporte, mas o foco é legal, mas aquela coisa também de você só pensar, só falar e esquivar as assessorias. Tem muito isso. Aquela assessoria não presta. Eu vejo muito isso, é muito feio. Eu vejo muito, aqui em Brasília, principalmente, eu acho que isso tem que ser quebrado. Os meus colegas que assistirem, eles vão entender, é que para algumas assessorias só importam os veículos grandes.
né? Que eu não vou citar os nomes, mas veículos grandes a gente já sabe. E a importância de um veículo que ainda não é grande, mas que a pessoa domina o assunto, é muito importante para divulgar o trabalho dela. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com entretenimento, eu posso dizer que eu sou um especialista em entretenimento, eu vou em vários eventos, vou em eventos políticos, vou em shows, vou em festas, eu sou coluna social, eu sou tudo. Então, se a pessoa, a partir do momento que ela está barrando meu trabalho só por eu não fazer parte de um veículo renomado, ela não sabe o que ela está perdendo. Porque diariamente eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, pedidos de me indica restaurante, só você indica restaurante, me indica lugar para ir bom em Brasília, me indica isso. E me fala sobre Brasília. Eu estou na fonte, eu posso te falar com propriedade sobre Brasília hoje. Então, eu acho que as pessoas que pensam assim, as assessorias que pensam assim, elas perdem muito com isso, sabe? Porque ao invés de dar oportunidade para essas pessoas mostrarem o trabalho delas também, está dando oportunidade para a empresa delas, ou o assessorado delas, ou o veículo delas serem também divulgados por aquela pessoa que tem paixão pelo trabalho. A assessoria de imprensa está começando, aquela assessor de imprensa, jornalista, que acabou de sair da faculdade, aí monta cinco colegas, também sofre no mercado essas pequenas assessorias de imprensa, porque as grandes agências, as grandes empresas, as grandes emissoras de TV ficam olhando assim, assessoria de imprensa pequena. Não tem experiência e tal. Acontece muito isso em Brasília também. Acontece, mas eu acho que aquela pessoa, ela tá quentinha, acabou de sair da faculdade, ela tem como ser, entendeu? Uma ótima profissional também. Porque às vezes nós formamos lá atrás e nos perdemos no tempo. Quantas coisas eu não fiz antes de virar uma assessora, entendeu? Sim. Então, às vezes, aquele estudo que eu deixei lá atrás não foi muito valorizado. Eles só viram a experiência que eu tive no mercado, né, como jornalista. Não viram que eu estive lá atrás, a experiência de assessoria, e eu fiz várias coisas depois e só depois virei assessora de novo. Mas eu acredito também muito na força do coleguismo mesmo, um colega te ajudar. Também cursos, né? Eu faço muitos cursos na minha área, porque a gente sabe que a comunicação ela já mudou várias vezes, né? Ali 3 meses está mudando. Sempre o marketing, a comunicação. Isso, agora nós temos aí a inteligência artificial, então vai mudar mais uma vez, está mudando mais uma vez. Então nós sempre temos que nos atualizar também. Não adianta ficar só na época da faculdade, né? E não adianta ficar. E o network também é muito importante. O network. Mesmo que você tenha acabado de sair da faculdade, mesmo que você não tenha esperança em assessoria, mas se uma pessoa, um amigo seu, um colega seu, uma pessoa te indica para você mostrar o seu trabalho, já é importante para você. O network sempre está disponível para ir num evento ali que vai ter muita gente do seu convívio, da comunicação. Sempre buscar conversar com essas pessoas, porque sempre aquela pessoa vai estar sabendo que ali está precisando de alguém que faça um trabalho sobre assessoria e por aí vai. Então, eu acho o network muito importante também. E o network certo, né? Porque tem network que você vai para os eventos, as pessoas só querem saber, e acaba virando, assim, uma perda de tempo. Tem que ser aquele network certo. Correto, para você saber. Não é vendas. Tem gente que já pensa assim, eu vou chegar no network e vou vender. Não, você vai divulgar o seu trabalho. Pode ser que gere uma venda depois de um tempo, ou não gere indicações. Exatamente. Mas tem pessoas que falam, eu não consegui vender nada no network. Eu falei, você foi apresentar o seu produto. É um pitch. Você vai lá em um minutinho e faz a apresentação. Exatamente. Então, mas tem que ser aproveitada essa oportunidade. Tem que ser aproveitada. Não pode jogar fora, porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu ia entrar nesse ponto agora, inclusive, porque as pessoas usam muito isso na publicidade. Quando você é publicitário, quem não é visto não é lembrado. Não! Você, como pessoa, também. Se você não for visto, você não é lembrado. Sim. Então, se a sua marca, a sua empresa não está lá no outdoor, se ela não está num comercial de TV, se ela não está numa entrevista especial, se ela não está no rádio, você não é visto, você não é lembrado. A empresa. Mas você, como pessoa também, como profissional de comunicação, se você não colocar ali suas asinhas, mostrar o seu trabalho no Instagram... Mostrar a sua cara no Instagram. O Instagram é a cara, né? Que hoje em dia a gente usa muito isso. No LinkedIn, colocar todas aquelas suas informações no portfólio, para você buscar trabalhos hoje, pede muito, né, o portfólio. Porque o portfólio...
tem imagens, tem links. Tem que sua você pode, desenvoltura. isso, você pode provar ali que você fez aquele trabalho. Então, é mais que um currículo, ainda mais especial que um currículo, porque ele é muito visual também. Se você não tiver vídeos, se você não tiver desenvoltura também, começar a trabalhar com o seu nicho ali, não é visto e não é lembrado. E assim, o LinkedIn hoje em dia, para quem quer conseguir trabalho, quem quer conseguir promoções, o LinkedIn é a melhor coisa que tem da rede social. Então, assim, nosso trabalho tem que estar no LinkedIn e tem que estar no Instagram, porque o Instagram é a grande massa. É uma porta de entrada para as pessoas te conhecerem. Mas não compra o seu produto. Não. Vão te contratar lá no LinkedIn. Não é aquela credibilidade. A gente sabe que a gente tem muito problema com a internet ainda de credibilidade, né? Mas você já está ali um passo à frente, mostrando o seu trabalho, mostrando para as pessoas e para o mundo, né? Porque a internet, o que você faz, o que você tem de bom para oferecer. Para uma empresa, para uma pessoa, um artista, para uma instituição. Você acha que a internet não está descredibilizada ainda? Porque assim, a gente que fala, a internet credibiliza, não, a internet viraliza, a TV credibiliza. Tem muita gente que fala isso ainda. Então, eu acredito que a internet, todo mundo tem acesso. Sim. Né? Então, a gente vê inúmeras pessoas falam o que quer, faz o que quer e acaba que a gente tem que pesquisar muito, que realmente está falando a verdade. Hoje mesmo eu vi um vídeo, vou até comentar aqui, de uma revista famosa mundialmente que fez uma seleção de influenciadores, ganhou prêmios e tem uma influenciadora, até esse vídeo me tocou bastante, que ganha 1,5 milhão por mês, que estava lá em Paris, na Semana de Moda de Paris e tal, mas ela ganha 1,5 milhão por mês, não é porque ela é uma modelo, estava na Semana de Moda, porque ela divulga joguinhos, né? Então, o que acontece? Joguinhos. A revista acabou ficando descredibilizada. Por quê? Quantas mulheres não merecem essa atenção? De ganhar um prêmio de influenciador, ganhar um prêmio numa capa, de ficar numa capa estampada, porque são mulheres guerreiras que ajudaram, impactaram outras vidas, fizeram a coisa acontecer, mudaram, transformaram pessoas, porque não ela está recebendo aquele prêmio. Então, tem que tomar muito cuidado realmente com a internet, porque só por ela ter tantos milhões de seguidores e estava em Paris, ela ganhou o prêmio. Entendeu? Mas ela não está ganhando 1,5 milhão de reais por conta daquela vida dela. Ela está ganhando porque o joguinho está pagando ela para divulgar. E é um perigo esses joguinhos, viu? Então, depois do Gustavo Lima, desse Deilane, os joguinhos ficaram muito perigosos. Então, isso é complicado. Então, é uma revista de renome mundialmente, que tem no Brasil também, e que tem que tomar muito cuidado. Inclusive, o vídeo que eu ouvi foi um especialista falando sobre isso, que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de prêmio para quem vai dar esse prêmio, porque pode repercutir negativamente para a revista, entendeu? Então, eu vejo isso também não acontecendo só na revista. A internet tem a questão a gente sabe, a gente quer colocar um botox, a gente vai lá na internet e começa a pesquisar lá no Instagram as clínicas, né, de estética. Eu vejo lá uma foto linda e maravilhosa que a mulher postou lá, de um lábio perfeito, do nariz perfeito, e pronto, eu quero aquilo ali. Mas ela foi lá pesquisar se realmente a pessoa é médica, se ela é qualificada, se ela realmente tem condições para fazer e modificar o seu rosto, porque o que a gente está vendo muito é mulheres sendo deformadas e visivelmente feridas por maus profissionais porque vendeu pela internet. Então, a assessoria de imprensa de cada empresa dessa vê que repercute negativamente para a empresa, mas é uma vida que está sendo ali, escolheu aquela empresa para cuidar do rosto dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet também ainda. Infelizmente, ela veio para o bem, mas tem gente que usa para o mal. O marketing é tudo, né? A pessoa sabe fazer direito o botox, faz o botox mal feito, deixa a pele com mancha, mulheres deformadas, homens deformados, pessoas em geral. Então, tem que ter muito cuidado. É médico, tem um CRM, é psicólogo, tem um CRP. Tudo isso tem que ver, porque hoje em dia todo mundo está fazendo estudo querendo ganhar dinheiro na internet. E, geralmente, aí contrata uma boa assessoria, um bom marqueteiro, e o produto nem é bom. O que vale é o marketing. O marketing foi tão agressivo que conquistou você. E você pagou aquela fortuna
Isso. Para ter aquele produto, e o produto nem é bom. E a assessoria, ao invés de falar bem da empresa, vai ter que emitir a nota para se defender a imprensa. e defender a imprensa. Que é, assim, o nosso papel também, mas a gente faz de tudo para que não seja, né, o negativo saia lá e a gente tenha que vir a agir, que nós somos contratados para isso também. Mas, né, devemos ter muito cuidado para que não chegue a esse ponto, né? Então, a assessoria de imprensa é muito importante para empresas pequenas. Mas, querem um serviço caro. Tem vários valores. Tem. É o mais caro que tem é o governamental, porque já está envolvido com o governo, com o político. Então, assim, compensa. Uma pequena empresa começar agora para ter alguém para defender você. Acontecer alguma coisa, assessoria de imprensa da fulana, assessoria de imprensa do ciclano, um artista, um cantor. E também a assessoria de imprensa, ela te leva a lugares, a níveis de lugares que você almeja, né? Quando você escolhe ser um artista ou ser um grande profissional ou um palestrante, te levar àquele lugar que você realmente quer chegar, né? Quem que vai chegar lá na emissora de TV de renome e pegar um horário nobre e um horário, um dia tal que vai dar muita, todo mundo tá ali em frente à televisão assistindo, se não for pela assessoria de imprensa. Verdade. Você mesmo vai lá na Globo, bater na porta e me dá um espaço aí para... Não. A assessoria tem todo o caminho, com quem ela deve falar, já te coloca lá direto. Vamos, tal dia, tal hora você vai estar lá para dar entrevista, assim, assado, vai ser isso, vai ser aquilo, entendeu? Então, não é o marketing que vai levar ele lá. E também não é uma amiga, ou não é assessoria de imprensa. Ou ele sozinho, né? Tem gente que fala assim, eu faço minha assessoria sozinho. Eu vou lá, ligo, falo de mim, pode ter sorte. Eu conheço um advogado aqui em Brasília que teve sorte com isso. Eu perguntei, qual é a sua assessoria esses dias? Ele está em todos os meios de comunicação, na SBT, na Record, na Globo. Na Globo, então, parece ser contratado. Eu perguntei, qual é a sua... Ele é cientista político e advogado. Qual é a sua assessora? Eu mesmo. Eu ligo, falo, não. Aí eu faço tudo. Eu falei, eita, isso daí é poderoso, entendeu? Então, assim, descredibilizou muitas vezes a nossa profissão, né? Em vez de confiar, ele fica correndo atrás de... Em vez de estar atrás de cliente para ele está atrás de... pauta. Mas muita gente acha que a assessoria de imprensa é um profissional que perdeu muito o seu espaço, mas só que não, tá? Você acha? Ó, eu vou te falar O pessoal acha isso, que a assessoria de imprensa perdeu espaço? Acha que, como você falou agora mesmo, que Não, é só uma pessoa que eu vi. A maioria contrata assessoria de imprensa. Não é que perdeu espaço. Ela é desvalorizada financeiramente, por exemplo. Se você tá lá no meio de um monte de jornalista, que você tem o contato com muita gente e tal, e você vai dar o seu preço, certo? Aí a outra pessoa vai lá e oferece um preço, metade do preço do serviço, para te levar nos mesmos lugares. Aí você vai, se encanta pelo preço, mas, entendeu? Muitas vezes acontece muito, tá? Aqui em Brasília eu vejo. O que não deveria acontecer, que eu falei no início, que é colega tem que ajudar o outro colega. Eu jamais vou chegar lá num cliente que já é assessorado por um colega meu, entendeu? E oferecer eu acho isso até antiético. Super antiético, entendeu? Isso aí. Eu acho isso até antiético. Eu falo no sentido desvalorizado, mas não é. Por quê? Porque quando você é contratado para ser um assessor de imprensa, no mínimo você tem que ser jornalista. Sim, com DRT, faculdade, tudo mais. Você tem que provar. É o que exige que você tem que ter mesmo que a nossa profissão tenha sido aí, né, desregulamentada lá no STF, em 2009. Hoje os veículos, eles só contratam jornalista com diploma, entendeu? Principalmente redação, veículos de comunicação, tudo é com diploma e DRT. Foi até por isso que eu insisti no meu diploma, sabe por quê? Porque eu já atuava como jornalista, já atuava como radialista, eu já tinha DRT do Ministério do Trabalho, já tinha, e eu poderia ter parado por ali mesmo, entendeu? Já atuo, já faço, já isso. Não. Uma vez eu fui convidada para tirar férias de uma emissora, de uma repórter, e eu fui lá na entrevista, quando a pessoa que me entrevistou falou assim, mas e o seu diploma? Manda seus documentos e o seu diploma. Eu falei assim, eu não tenho diploma ainda, eu estou só com certificado de conclusão de curso, porque eu estava devendo uma matéria. Aí eu estava parada. Aí eu pensei, não, ela não me contratou. E aí o que eu fiz? Fui atrás do meu diploma.
Porque não adianta. E isso é um orgulho, e deveria ser um orgulho para qualquer jornalista. Mesmo que a sua profissão seja desvalorizada ou descredibilizada, você que tem que se orgulhar de você ter um diploma, porque você escolheu aquilo ali para sua vida. Você escolheu ser jornalista. Passar 4 anos numa faculdade, estudar, fazer um TCC, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, eu tenho esse recado para dar para os meus colegas jornalistas, até porque ontem foi o dia... Jornalista, dia 7 de abril. Foi segunda-feira foi o dia do jornalista. Não fiquem tristes se você não está aí. Outra coisa que eu quero falar... As pessoas acham que jornalista é só aquela pessoa que está lá na televisão. Sabe, como repórter. Todo mundo quer ser jornalista para ser repórter de TV. Eu quero ser repórter, eu quero ter programa de TV. Não. Aí, quando vai para redação, não sabe nem escrever um ar. Exatamente. É complicado. Aquele jornalista que está por trás de tudo também, aquele que não aparece, também é muito importante. O produtor, o editor... Entendeu? Tudo. Muito importante. Do iniciozinho ali até aquele que faz a pauta, ele é muito importante. Para chegar até o camarada que está lá na frente das câmeras e vai passar a informação para você. Quem apura, quem vai lá fazer, quem vai lá na rua fazer reportagem, quem vai, sabe, pega sol ou chuva e faz... na guerra, tá no glamour. Tá no meio lá da esplanada lá com o gás lacrimogêneo. Então, é por aí. Tá em cima do morro, tá na guerra mesmo, guerra de verdade lá na Síria. Tá... E até aquela pessoa que está escondida atrás de um computador, que agora é o meu caso. Muita gente pergunta, quando é que você vai aparecer? Quando é que você vai aparecer? Calma, primeiro o órgão aparece, depois eu apareço. Porque... uma das minhas missões é essa, o órgão aparecer. E eu tenho certeza que essa eu estou cumprindo, porque elogios diariamente, você pode abrir aí arquivo público, em tudo quanto que é emissora, rádio, jornais e por aí vai. E eu tenho certeza que eu estou deixando, se um dia eu sair de lá, eu estou deixando um legadozinho lá da comunicação. Não, mas de não ter vai sair de lá tão cedo, o arquivo público ser conhecido. Todo mundo lá. Então, vai ser difícil você sair de lá. E no rádio, você está com um programa de rádio que também fala sobre o acervo público, né? Eu estava falando sobre rádio, não mais. Lá na Rádio Sucesso, eu criei um quadro com um amigo meu que tem um programa, o Itman, no sábado. Ele me convidou para fazer esse quadro e a gente criou o nome Brasília em Detalhes. Então, eu estava ali, como eu trabalho na Fonte, eu estava indo todo sábado para lá para falar. Não, para falar sobre esse Brasília em Detalhes. Então, eu pegava, escolhia um tema ali da semana que estava bombando sobre Brasília e ia falar lá. Por exemplo, Teatro Nacional, né? Que estivemos aí recentemente a reinauguração da Sala Martins Pena. Aí eu ia lá naquela semana que o teatro bombou, de notícias, de matéria, de burburinho, de inauguração, e falei lá sobre o Teatro Nacional. Falei em detalhes, quando foi inaugurado, quando foi criado, quem eram as pessoas importantes que criaram que construíram aquele monumento e tal, entendeu? E aí, por aí vai, biblioteca, catedral, e a gente vai escolhendo os temas aí da semana. Pois pode virar um Instagram, né? Você pode fazer Eu criei Brasília em Detalhes. Brasília em Detalhes. Isso. Um podcast, enfim, várias coisas. Igual a guia de turismo, a Maria José, também ela tem Brasília com Maria. Isso. Acho que você conhece a minha Maria José. Sim. Ela é uma guia de turismo bem famosa, muita amiga minha também, que ela vai no acervo e pega as imagens, leva até os clientes lá, os turistas lá, para conhecer a história de Brasília dentro do acervo. E eu criei também, além do Instagram, né, que eu criei o Brasília em Detalhes, eu criei essa coluna no meu site. Então, todas as matérias relacionadas ali a Brasília, eu coloco nessa coluna. Né? Interessante, gente. Brasília em Detalhes. E outra, Vem Que Tô. Não, o meu site, o meu veículo é Eu Tô Que Tô. Como eu venho da pegada do rádio, do entretenimento, da alegria, do povão, né? Quando eu trabalhava na rádio, eu ia muito para Ceilândia, eu ficava lá na Feira da Ceilândia. Agora, a nossa querida cantora Ju Marques gravou até um DVD lá em frente ali, né? Sim. E aquilo lá é muito impactante, porque é a maior cidade satélite, né? Aqui do Distrito Federal, é muito impactante trabalhar na Ceilândia.
eu fiz esse trabalho lá com rádio. Toda semana eu estava lá, então era muito divertido. Às vezes eu me fantasiava, inclusive. No rádio você fantasiava? Me fantasiava de um personagem. É sério, Dia das Crianças. E aí por aí vai. Faz parte do nosso trabalho, da comunicação, né? Hoje em dia o rádio tá já com... Além da voz, também tem o visual, né? Se eu quero me comunicar com o pessoal da Ceilândia, é me comunicando com o pessoal do Nordeste, praticamente. É isso. É verdade. É por aí. E o comunicador se reinventa. Essa é a verdade. O comunicador se reinventa. A gente está um dia na pauta, um dia na redação, um dia na apresentação, um dia na direção, um dia na produção. A gente está em todos os lugares, né? Exatamente. E vai aprendendo. Isso. E assim, falando de assessoria de imprensa, rapidamente. Hoje em dia, as pessoas se confundem muito. Chega na sua loja, tem uma loja, eu montei uma loja. Aí chega o assessor de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Já perguntaram isso para mim. O que é assessoria de imprensa? Não, eu vou contratar a fulaninha lá, que tem 17 anos, que ela cuida do meu Instagram. Mas a menina que cuida do Instagram, ela tá lá cuidando como social media. Nem social media ela é. Social media, ela está aprendendo. Uhum. É bom dar emprego para a galera mais nova. Mas é diferente da assessoria de imprensa. Ela não pode fazer, ela pode fazer a parte de social media, não a parte de assessoria de imprensa. Tem exatamente. As pessoas confundem. Confunde. Elas não sabem o que são. Exatamente. O videomake, o filmmake, que hoje tem esses nomes aí, né? Americanizados, o social media e até mesmo o design, né? Que é aquele que faz os cards lá para postar o design no Instagram. não é social media, tem que ser bem exatamente. Claro. Então, as pessoas elas andam confundindo, mas elas confundem tudo. Cada um tem o seu papel ali e a assessoria engloba tudo isso. Cleia, então, acabando aqui, o nosso diretor já levantou a plaquinha. Eu vi ali. Dê suas redes, já viu? Dê suas redes sociais, como te achar. Quero te agradecer por você ter vindo aqui. Eu que Tirar agradeço. o seu tempo. Falei pra Cleia, vamos lá, tal. Aí, eu sei que ela é corrida. Ela é uma jornalista bem requisitada aqui em Brasília. Muito corrida. Olha só, meu Instagram pessoal é Cleinha DF, já desde quando o Instagram se entende no Brasil. Mas eu queria convidá-los a também adicionar lá o Instagram do Arquivo Público do DF, que é a ARPDF, tá? Que tem um símbolozinho lá do IP, que eu também assessoro ele, e também o meu site, que é @eutoquito, porque tem muita coisa boa lá, muita novidade também. Tem coisa boa mesmo. Muitas colunas, um público diversificado, tá? Então, é isso, as minhas redes sociais principais são essas, mas sigam também Brasília em Detalhes, vai que já tá lá, né? Tá junto, lá segue Brasília em Detalhes. Que em breve temos novidades aí, também com Brasília em Detalhes, ainda mais no mês do aniversário de Brasília, por que não, né? E assim, volte pro rádio de novo com o Brasília em Detalhes, com o Brasília em Foco. Seja sempre bem-vinda, que você é maravilhosa. Fique sabendo disso. Obrigada, viu? Maravilhosa é você, como sempre aí na mídia, tem uma empresa de comunicação muito respeitada também, uma escola. Gosto muito do trabalho da Kelly. Se eu pudesse, eu assistia ela todos os dias ao vivo, mas o meu tempo não permite. Parabéns, viu, pelo seu trabalho aí. É isso, estamos juntas. Obrigada, Cleia. Para o que deve na comunicação, na assessoria de imprensa, no jornalismo e por aí vai. E nos eventos também se encontra. E nos eventos. Eu quero agradecer a você e lembrar que dia 4 de junho, viu, Cleia, vai ter o Seminário de Comunicação Digital, o segundo seminário feito pela Escola Comunique lá no Sebrae Lab, na Grande do Torto. Quero te convidar. Opa. É entrada gratuita, ingressos no Simpla e o tema é IAs, Inteligências Artificiais no mundo de hoje na comunicação. Então, não perca, são só 100 vagas. É muita gente, né? Tá ótimo 100 vagas, gente. Então, a partir da semana que vem, vocês já vão, depois da Páscoa, lá pro dia... depois da Páscoa já vão começar a ver e já vão começar também a pegar os ingressos para o evento. Muito obrigada a você que foi comigo até agora e esse foi o 5º episódio. Um grande beijo!